Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando para mais uma live. Sejam todos super bem-vindos. Fernando já está chegando com a Tânia. Acho que vai ser uma noite bem bacana. Acho que aconteceu alguma coisa aqui que o Fernando, eu aceitei a participação, não entrou. Qualquer coisa a gente sai e entra de novo, tá? Fernando, Tânia, vocês estão por aí? Oi, Neia. Tânia e Fernando, dá um alô aí para mim, porque vocês pediram para participar, eu aceitei e não tá aparecendo. Tânia e Fernando, dá um alô aí, por favor. Boa noite para todo mundo. Tô esperando o Fernando e a Tânia, tá, gente? Vamos ver se agora entra. Entraram. Ai, que bacana. Boa noite para os dois. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Tereza. Boa noite, Tereza. Uma honra vocês estarem aqui na minha página hoje, né? Hoje é dia 10, acho que não por acaso. Eu realmente não havia pensado nisso na data, mas é o dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E assim, é uma honra mesmo vocês dividirem essa história com a gente e falar desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Agradeço a Karina, né? Que vocês me chegaram através da Karina, então agradeço a passagem dela na minha vida e ter encontrado vocês dois. Então hoje a gente vai estar com o Fernando e a Tânia, que é um casal, né? Que dirige e criou um espaço maravilhoso, o Espaço Ser, Casa Mateus Campos. E eu vou deixar vocês começarem a dizer um pouco, né? Da história de vocês. Eu acho que é bacana a gente começar pela história. Tem muitas mães aí que já entraram, que eu vi. E eu acho que o que vocês têm para compartilhar vai ser um afago. Muita gratidão pelo convite. Também, Tereza, muita gratidão mesmo. E também a Karina, né, que é uma das fadinhas lá que estão do nosso lado e no que ela pode, ela nos ajuda muito. Então, muita gratidão a todos também de estarem nos ouvindo. Bom, Fernando? É bom estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar. A gente sempre tem a expectativa de que alguma reflexão que a gente traga, alguma coisa da nossa experiência, vamos dizer assim, né? Possa ter usado ou entendido por alguém, né? Que nesse momento ou esteja em sofrimento, ou que esteja passando pelas mesmas circunstâncias difíceis, ou até mesmo um outro profissional da área, né, da psicologia, que de alguma forma a gente possa contribuir numa reflexão diferente. Com certeza. Eu acho que antes da gente começar essa live, né, a conversa que eu tive com a Tânia, ela me despertou para uma coisa que eu nunca havia pensado e eu agradeci muito a ela quando a gente foi escolher o tema da live. Aí eu perguntei se poderia pôr a perda de um filho. E a Tânia me falou uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ela falou: Tereza, a gente perde uma bolsa, a gente perde uma carteira, mas não tem como perder um filho, né? Um filho parte, mas ele nunca é perdido. Então, assim, isso me abriu os olhos do coração, porque assim, eu nunca pensei, né? No poder que tem mesmo uma palavra. Você não perde um filho, não tem como perder, nem seria justo, né? Com os pais essa perda. Ele se despede, ele parte, mas ele está sempre com vocês.
Eu gostaria que vocês começassem, que vocês fiquem super à vontade sobre quem fala, vão falando juntos, né? Não tem nenhum problema. A história do Mateus, né? Talvez, né, até antes de começar, reforçar essa reflexão, sabe, Tereza? Porque não é só questão de um filho, mas pode ser um pai, uma mãe, um amigo querido, uma amiga querida, que pode partir ou pelo suicídio ou por uma morte natural. Agora, parece que todas são, né? Quando a gente declara, parece que o que a gente profere é muito importante, né? E eu acho que eu e a Tânia vamos falar muito e vamos fixar muito em cima dessa reflexão de como a gente profere, de como a gente começa a ressignificar, né? E a questão dessa palavra perda é algo que, veja, seja quem for, parente, irmão, amigo, filho, toda vez que a gente fala em perda, significa, primeiro, que a gente possuía, que também não é verdade. E segundo, que a pessoa deixa de existir na nossa vida. Então, às vezes as pessoas, quando passam por esse período de sofrimento, e não digo que é certo ou errado, porque não existe isso, mas talvez uma ressignificação mais fácil seja quando a gente tem um entendimento diferente de que é uma partida, de que é possivelmente até breve, né? E que, veja, Haverá um reencontro. Haverá um reencontro. E que, veja, a forma da gente ressignificar já começa daí, né? Já começa daí. Já começa a gente ver uma forma diferente da gente encarar circunstâncias difíceis que a gente passa na vida. E assim, sabe, Tereza, a nossa história, assim, ela poderia ser contada por qualquer pessoa. Porque quando você tem uma família perfeita, maravilhosa, você acha que nada vai acontecer, porque tem amor, tem os bens materiais que ele precisava, tem companheirismo dos irmãos, que eu tenho mais um menino de 25 e mais uma menina de 20. Super, assim, irmãos, viajamos sempre juntos, então uma família tipicamente perfeita, assim, a que eu sempre sonhei para mim, né? Então, viagens sempre com eles, temos todas as recordações de viagem. E aí, quando isso acontece com uma família, que a gente sempre acha uma desculpa, não, começou com o porquê, mas por quê? Mas como? Mas não poderia ter acontecido com a gente, porque família perfeita, isso não acontece. Família de cinema, não acontece. Aí a gente começa, peraí, está acontecendo alguma coisa e eu vou descobrir isso, porque isso não é normal. O que está acontecendo com jovens, com idosos, filhos, mães, sabe, famílias felizes, que a gente encontra famílias felizes e famílias desestruturadas. A gente começa a pensar, pera, está acontecendo alguma coisa. Meu filho, um menino super alegre, engraçadíssimo, lindo, assim, moção, 1,87, mas ele me chamava de mamãe ainda, uma criança, não sabia nem escolher a roupa dele. E uma criançona. E aí, no início de 2017, ele começou a se cortar. E eu levei um choque, porque eu não sabia que crianças se cortavam. Como pessoas se cortam? A gente luta para sobreviver. Mendigos na rua comendo comida de lixo para sobreviver. Como um menino, numa saúde, numa família saudável, todos os aspectos, estava se cortando. Eu fiquei em choque. E aí corremos para procurar psicólogo, psiquiatra. E aí ele começou a enviar mensagenzinhas na escola para as amiguinhas de WhatsApp, dizendo que ia se matar. Eu falei, não, pera, isso não está acontecendo com a gente, não é possível. E a psiquiatra, ela via conhecer nossa família, falou, Tânia, os jovens agora estão fazendo isso, mas como? Mas não é possível. Falou, não, fica tranquila que é só uma ansiedade, vai passar. Ele estava com atendimento psicológico e psiquiátrico. Ele tinha amigos, não sofreu bullying nunca na escola. Aí, alguns meses depois, isso no início de 2017, alguns meses depois, em final de agosto, ele tirou a própria vida. Mas aí dá um curso, ficamos com um curto-circuito, tivemos. A gente tinha que entender isso. Aí eu virei para o Fernando e falei, Fê, aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa muito grande e é planetário. Eu não sabia dos índices de suicídio, não tinha ideia, não tenho família,
com problemas psicológicos sérios a esse ponto. E eu falei para ele uns 3 meses depois, eu vou descobrir, a gente vai descobrir o que está acontecendo. E aí eu falei, mas onde vamos procurar o que está acontecendo? Vamos através da caridade, vamos fazer algum trabalho de caridade, vamos procurar algum abrigo, alguma coisa assim para a gente começar a trabalhar, né? Estamos até agora trabalhando como voluntários também, num lugar maravilhoso. E aí a gente falou, não, vamos ter algum lugar para abrigar mendigos de rua. E aí eu falei, o dia que ele achou a casa, ele foi procurar a casa, começamos a pensar em voluntários, ajuda financeira, doações. Aí eu peguei, no dia que ele estava me mostrando a casa, estou lembrando o dia, eu parei e falei, não é nada disso que a gente vai fazer. A gente vai ter um lugar e a gente vai cuidar dos jovens, porque o que aconteceu com o nosso filho não é algo normal. Não pode ser encarado algo normal que passa, porque não passa. Uma família é dizimada. Pai e mãe morrem. No dia que o filho morre, os pais morrem. Todos morrem. Mas eu falei, eu tenho algo para fazer. Nós temos algo para fazer. Nós não podemos ficar, como é o normal dos pais, de ficarem à base de remédio, à base de terapia o resto da vida e realmente num profundo poço de tristeza e dor. Porque isso é o normal onde estávamos. Encontramos pessoas maravilhosas que nos ajudaram a sair pouco a pouco. E aí fomos nessa ideia de realmente procurar um lugar. Eu achando que tinha muitos lugares como o nosso, muitas ONGs. Eu falei, depois a gente acaba descobrindo o que está acontecendo com jovens, crianças. E eu falei, deve ter muitas ONGs que nem a nossa, mas tudo bem, vamos ter mais uma. E descobrimos que não existe no mundo inteiro, não existe no mundo inteiro uma ONG como a nossa, que ela é focada em pessoas com ideação suicida, transtornos, depressão profunda, querem realmente tirar a própria vida. A partir de lá, falamos com a nossa psicóloga. Ela falou, eu estou com vocês. E o meu marido achou que ela já ia falar, você está louca, né? Está abalada. E ela falou, não, eu estou com vocês. Falamos com o nosso terapeuta holístico, que está com a gente também. E ele falou, Tânia, vamos nessa. A partir de lá, os voluntários começaram a aparecer. Muitos. E os jovens, onde vamos pegá-los? Onde? No Facebook. A gente vê os grupos de Facebook de depressão, tem grupos de 70 mil pessoas. Você vê as mães, os filhos, crianças, jovens, pessoas mais velhas, tudo cortado. Eles se cortam e mostram as fotos. É um horror que está acontecendo. Eu não entendo como as pessoas colocam uma venda e não veem o que está acontecendo. E, principalmente, por que está acontecendo isso? Porque a gente vai um pouco mais fundo. Então, a partir de lá, a gente começou a abrimos um espaço bem pequeno, uma sala, depois fomos para uma casa, uma sala também, agora temos um espaço aqui na Pompeia, onde alugamos o espaço, os voluntários ajudam, porque não temos ajuda do governo, né? Inicialmente fomos nós que pagávamos tudo por um ano, me apertando aqui, apertando ali, falei, eu não vou desistir, eu sei que algo eu tenho que fazer, eu sabia, aliás, desde novinha, eu sabia que alguma coisa muito grande eu ia realizar. Eu falava para o Fernando, falei, eu tenho a sensação de alguma coisa que eu vou ter que realizar, alguma coisa grande. E ele nem dava conta. E aí, quando apareceu, aí você começa já a voltar, e começa já a saber as sensações, né, que vieram, e era como um sinal mesmo. E a partir de então, o Fernando que faz os atendimentos, né? Agora você pode continuar, se quiser. Tá. Eu acho que talvez um ponto que seja importante ressaltar para deixar bem claro e que em nenhum momento a gente questiona o tratamento psicológico ou psiquiátrico. Muito pelo contrário. O nosso questionamento inicial, quando o nosso filho veio a falecer pelo suicídio, não foi de desdém, muito pelo contrário, mas um questionamento de como uma profissional do nível da nossa psiquiatra, né, que cuidava dele, que é professora de uma escola de medicina muito famosa aqui em São Paulo, como é que uma psicóloga que tem mais de 40 anos de experiência, como é que pais amorosos, como é que tantas pessoas, né,
nós fomos até em lugares de cunho religioso, espiritual, né? Também o mesmo tipo de percepção, não conseguiram entender a dimensão da problemática que estavam enfrentando. Isso foi algo realmente que nos deixou perplexos. Chamou né? muito a atenção. E a partir daí foi como a Tânia falou, nós começamos a estudar, tivemos o apoio da Cida, que é a nossa neuropsicóloga, né? Atualmente tem a Nilce também, que é a nossa psicóloga também, das duas orientadoras da ONG, o Magno, nosso terapeuta que é holístico querido. Mas a gente começou a entrar no mundo e perceber, espera um pouquinho, não é bem assim. Vamos deixar de lado essa história de família perfeita ou família estruturada, porque talvez pessoas que estejam ouvindo a gente, sabe, Tereza, mães, pais, nesse momento, que estão sofrendo com seus filhos, ou parentes, ou amigos, já tenham ouvido histórias, você mesmo, como uma profissional experiente que tentando buscar os porquês e justificar esses jovens, ou as pessoas em geral. Porque na nossa própria ONG nós temos jovens de 8 a 69 anos. Tá? Por enquanto. Né? Então, e não tem limite, né, de idade. Então, veja, as pessoas vêm para mim, particularmente para a Tânia também, né, a gente ouve muito falar, sabe, Fernando, isso acontece porque os pais não sabem cuidar dos filhos. Não. Isso acontece porque as escolas são desestruturadas. Porque fica no celular. Isso acontece por causa do celular. Isso acontece por causa da internet. Isso acontece porque esses jovens não têm nada dentro da cabeça. Ou essas crianças não têm Deus no coração. Não. Então, veja, isso eu divido com todos os pais que estejam nos ouvindo, até familiares que, de alguma forma, proferiram essas palavras em algum momento, até com uma boa intenção de ajudar. Olha, pessoal, de coração, e não é conversa, é experiência de 3 anos de funcionamento dessa ONG. Eu, particularmente, já falei com mais de 310 famílias. A Cida tem 49 anos de experiência. A Nilce tem 40 anos de experiência na profissão. Não é por aí. Não é por aí. Não, não é por aí mesmo. De todos os sexos, de categoria religiosa das mais variadas, evangélico, cristão, umbanda, cristianismo, espiritismo, sem religião, todas as classes sociais, né? Todas as raças, famílias super mega presentes, que nós conhecemos os pais, sabemos como eles são presentes, carinhosos, se preocupam. Situação financeira também. E pais que, infelizmente, não estão presentes por circunstâncias da vida, né? Por dificuldades. Então, veja, talvez esse assunto mereça ser tratado mais profundamente, esses porquês. Talvez a gente deva deixá-los, em vez de a gente proferir, sem uma reflexão mais profunda, mesmo com intenção de ajuda, esse tipo de mentalidade. Vamos deixar isso para os estudiosos, para os neurocirurgiões, para os psicólogos, para os psiquiatras, que vão entender isso, a complexidade, a simetria disso, a multifacetagem disso. Bom, e nós fazemos o quê? Bom, nós entendemos que acontece. E vamos deixar de nos questionar nos porquês. Muito. Porque parece que, nesse momento, os seres humanos são mais complexos. Eles se escondem atrás de faces. Mas, quando isso salta aos nossos olhos, o sofrimento, o que a gente pode fazer é tentar ressignificar isso num para quê. Puxa, o jovem está sofrendo é por causa da mãe, é por causa do pai, para deixar lá. Porque parece que, inclusive, sabe, Tereza, isso aí remete para algo que eu falo para essas pessoas que talvez estejam ouvindo a nossa conversa, que estejam em profundo sofrimento, algo que alimenta, inclusive, esse sofrimento, que norteia esse sofrimento. A gente tem notado, dentro, inclusive, do protocolo terapêutico da ONG, é a culpa. E quando a gente vai nesses porquês, apesar de bem intencionados, amorosos, mas talvez fracamente embasados ou incompletos, a gente só pulveriza culpas. Culpas para a escola, culpa para os profissionais, culpa para os pais, para os jovens, e a religião. E talvez não seja o caminho. Mas quando a gente muda nosso questionamento num para quê, apesar da dificuldade que nós temos de compreender, de dar um sentido lógico, coerente,
de como alguém, um jovem ou uma pessoa com mais idade, pouco importa, consegue vencer toda essa força da natureza que está dentro de todos os milhões de nossas células, que gritam por procriação e gritam por proteção, dentro do DNA de cada ser humano, conseguem vencer isso e terminar com a existência. É lógico que a pessoa, você vai me falar, ela não tenta se matar, não, mas ela tenta terminar a dor. Mas que potência de dor, que potência de sofrimento é esse para vencer tudo isso? Cada um vai ter a sua resposta. Psicólogo, a psiquiatria, a religião. Vamos deixar lá, de novo nos porquês. Mas Eu vamos acho também. ressignificar isso. E eu acho, Fernando, e eu queria até. A Suzana está falando aqui que a filha também faleceu dessa forma, que faz muito tempo, e a culpa que ela ficou, que é essa coisa que vocês estão falando da culpa, da culpa. E eu acho que assim, no início vocês falaram uma coisa que é importantíssima. Primeiro, sim, a automutilação está falando de uma dor que nem sempre é manifesta, que nem sempre aparenta, né? Eu posso estar em depressão, eu posso ter um transtorno, posso ter alguma coisa e aparentemente estar tudo bem. Então, as pessoas, às vezes, elas acham que a depressão, ela é uma tristeza exposta. Não é, nem sempre é. Parece que está tudo bem. E aí, estão falando, inclusive, aqui, que gostaram muito do que vocês falaram, dessa coisa de, quando vocês falam da perda, e as mães pediram para vocês falarem mais sobre a questão da posse. Tá. Porque acho que isso Veja. é uma coisa assim, que ela é fundamental para conseguir se adaptar, né, à partida de um filho. Que eu acho que é uma adaptação mesmo. Né? Às vezes nem sempre vai ter uma aceitação, mas uma adaptação. Eu diria, sabe, Tereza, que dentro de uma visão mais completa, como é que eu posso falar? Primeiro, a gente fala, o nosso filho sempre procura falar no presente. Não, ele era, não, ele é. Não é uma questão, de novo, as pessoas têm que entender, separar a questão da religião de uma visão de ser humano. Espiritual que tem o seu até, direito, né? Espiritual, energético, inclusive, sem crer, inclusive, no mundo espiritual, tem que seja uma visão científica, mas no presente. Porque é o que a gente sente. Quando você fala de alguém amado, seja um filho, um parente, no passado, você está jogando ele lá para trás. Quando você fala no presente, você traz o que, independente até do mundo espiritual, energético, você traz para dentro de você algo que existe. Por quê? Nós somos seres de sensações, emoções e circunstâncias. E dentro disso, com os nossos sentidos, o que nós percebemos, o que nós sentimos, nós vivenciamos e é real. Então, se eu falo no meu filho, na minha mãe, no amigo, no presente, ele está no presente dentro de mim. Isso é fundamental. Porque quando eu jogo no passado, ou como alguns familiares ou amigos tentam, veja, cada um tem o seu armamento, o seu conhecimento dentro do possível. O que a gente tem que entender, a gente vive numa sociedade altamente competitiva, comparativa e busca de sucesso e felicidade. Quando você tem algo totalmente no outro polo, de extremo sofrimento, de um sofrimento sem fim, é natural que a sociedade não queira falar. É natural que os nossos amigos e parentes não saibam como lidar. Eles não foram preparados, nem nós fomos preparados para isso. Então, se nós não queremos ser julgados, também não vamos julgá-los. Eles fazem o melhor que eles podem. E no nosso caso, Fernando, como eu trabalho a culpa, como essa mãe falou? Como vocês trabalharam a culpa? Primeiro, sabendo, eu falo para essa mãe, e para todos os outros pais que estão nos ouvindo, de coração. Para sua filha, não há, Suzana, mãe mais eficaz, mais perfeita do que você. Ponto. Mas por que, Fernando, você fala isso com tanta autoridade? Porque você é a mãe dela. E porque você daria tua vida, com certeza, como eu daria a minha vida, para ter salvo meu filho. Mas isso não é o suficiente. Porque nós não temos esse poder, Silvana. De coração. Nós não temos o poder, e nem os psicólogos, nem os psiquiatras, poder sobre a vida ou sobre a morte. Da escolha. Existe algo chamado um livre-arbítrio. Eles escolheram. Por que circunstâncias? Parece que é um pouco velado para nós. Voltamos nos porquês.
E os Mas com porquês vão certeza, remeter e às acho culpas. Mas quando importante, eu venho... Fernando, Só eu a vou abrir uma questão aspa, da culpa. colocar a Ah, questão do desespero, que é um ato de desespero. Uma escolha olha, baseada no desespero, né? é uma escolha baseada na dor, no sofrimento, num sofrimento que toma conta do ser humano como um todo. É Uhum. isso que a gente tem que entender. A pessoa não quer se matar. Ela Não. foi tomada de um sofrimento, e um sofrimento que é a única saída que ela viu para terminar esse sofrimento. Aí você fala, mas meu filho não pensou em mim? Honestamente, não. Ele não pensou nos amigos? Não. Nem Ele não nele, pensou nos irmãos? Não. né? Ele nem nele mesmo, Nem, na dor, só na porque dor. a Só na dor dor. tomou conta de tudo. Isso. E a forma que ele encontrou, a melhor forma que ele encontrou para isso, foi terminando com a existência na busca de terminar essa dor. Na busca de terminar essa dor. E eu volto à questão da culpa. É fundamental para os pais, para os jovens também que estão em sofrimento nos ouvindo. A culpa é um alicerce, infelizmente, fundamental que retroalimenta todo esse sofrimento. Porque nós somos galgados numa sociedade de certo e errado. Competição, Porque a comparação. gente foca no resultado. Eu ajo de uma forma e dá errado. Então eu sou culpado, porque deu errado. Desculpa, parece um pensamento incompleto. Vamos entender. Qual foi a minha intenção como mãe? Amorosa, carinhosa, dentro das minhas limitações, foi essa. Ponto. E qual foi o resultado? Foi o que eu esperava? Não. Mas por que não foi, Fernando? Eu vou só responder porque existem circunstâncias alheias à nossa vontade e à nossa determinação. Meu conhecimento. E a gente tem que respeitar essas circunstâncias que, às vezes, uma boa parte do caminho não está na nossa mão. Mas onde é a libertação? Onde eu saio desse questionamento? Qual era a minha intenção? É como a Tânia falou, minha intenção, eu dou minha vida pelo meu filho. A Suzana e outros pais que estão nos ouvidos também. Mas desculpa, Suzana, desculpa a nós mesmos. Existem circunstâncias que fogem ao domínio de um pai, de uma mãe, de um amigo que esteja nos ouvindo, que tem um amiguinho em sofrimento, o mesmo psicólogo que deve se questionar se tem um paciente que falece. Desculpa, todos nós fazemos o melhor que podemos a cada minuto e com o aprendizado dos resultados, independentemente dos resultados, nós retornamos para nós e aprendemos com eles. E nos fortalecemos na nossa intenção. Qual é a minha intenção? A minha intenção é amorosa, minha intenção é calorosa, é humana, ponto. Isso norteia tudo. Mas isso basta? Não sei. O tempo vai dizer. Poxa, Fernando, mas o resultado, foquei no resultado, eu vou sofrer. Por quê? Porque o resultado é circunstancial. Não depende só de mim. Eu forço muito nessa reflexão, porque é muito importante. Olha, e eu digo mais para essa mãe, para a Suzana. Nesse momento, Suzana, nós mesmos aqui, nós não temos o poder de trazer os nossos filhos de volta. Então, também, nós não tivemos o poder de levá-los onde eles estão. Simples assim. Porque existe uma simetria. Eu não tenho esse Inclusive, poder. Esse poder não me é dado. e aí, Esse inclusive, esse poder trabalho de envolve vocês, né, circunstâncias. Fernando e Tânia, esse Oi? trabalho de vocês é para tentar ir por onde é possível com as Sim. pessoas que estão vivendo alguma coisa que às vezes não tem esse espaço, e geralmente não tem, não é todo mundo que procura ajuda. Eu queria que vocês falassem, né, hoje, alguém está em casa com familiar em depressão, com familiar falando Tá. em morrer e tudo mais. Como que vocês podem ajudar? Só uma coisinha. Algo que o meu filho falava muito, que a gente nota com todos os jovens que vêm até a gente, é culpa. A palavra culpa. Ele sentiu muita culpa. Eu falava assim, mas Matheus, do que você tem culpa, filho? Eu te perdoo tudo que você tenha feito. E ele não sabia me explicar
porque esse sentimento de culpa, Porque, de novo, são os porquês. ele sentia Mesmo isso. ele, Mesmo sendo. ele também não sabia por quê. Ele não sabia por que tinha Então, essa culpa. E os jovens todos vêm e não sabem por quê. E ele sente um sofrimento. Uma culpa. Uhum. E a gente tem algo muito assim, posso dizer que é algo que não tem compreensão aparente, tá? Existe algo aí por detrás, assim, algo muito grande acontecendo. E aí isso é uma característica de todos. Crianças, tem crianças com 7 anos tentando suicídio. Temos Eles estão casos. perguntando a idade do Matheus, Tânia. A Né está 14 perguntando. anos. 14 anos. O que a gente pode, Tereza, voltando a essa questão, porque a culpa é muito presente, veja, nos pais, profissionais, né, nos amigos. Puxa, eu não notei, eu fiz o que eu pude fazer, ponto. E o pai e a mãe, que é designado para um filho, é o melhor pai para ele, ponto. Ponto. Fui eu que fui determinado para ser o pai do Matheus. A Suzana foi me determinada para ser a mãe da filha dela. A gente fez o melhor que fizemos pôde. o melhor. Acabou. A psicóloga, veja, por isso que a gente não questiona. Mas agora, por que a gente criou o espaço? Para desdenhar da psicologia, ou da psiquiatria, ou do remédio? De jeito algum. De modo algum. A gente defende de unhas e dentes a ciência, a importância fundamental da psicologia e da psiquiatria. E nós trabalhamos com tratamento complementar. E voltando ao seu questionamento, Tereza, como eu ajo? Eu tenho um amigo que está se cortando, tenho um amigo em sofrimento. Eu diria para vocês que qual a tendência do pai e da mãe quando a gente tem um filho em sofrimento? Qual é a tendência de um amiguinho, de uma professora, quando a gente tem alguém em sofrimento? Principalmente porque nós somos meio programados por uma sociedade que repudia o sofrimento, que acha que o sofrimento não pode fazer parte da vida. Todo mundo tem que estar feliz, sorrindo. Desculpa, até as escadas da vida, elas são feitas de degraus. E os degraus são feitos de tudo que compõe o ser humano. Alegria e tristeza, amor e ódio, luz e trevas. Essa é a realidade do ser humano. E a partir disso nós formamos uma escada que nos conduz sempre para cima. Isso não é religião, é filosofia, é uma forma de enxergar. Então, como é que eu vou aplicar isso para essa pessoa que está em sofrimento? Primeira coisa, não julgar. Puxa, mas ele está na cama o dia inteiro. Ele não consegue levantar. Não, mas não é possível. Eu não entendo. Não, você não precisa entender. Se você nunca ficou numa cama e você não consegue levantar, então você não vai entender. Se você nunca tentou se matar, ou eu ou a Tânia passamos por isso, nunca tentamos nos matar. Então eu não vou entender, eu não minto para os jovens. Não, você entende? Não, não entendo. O sofrimento a gente entende. O vale do sofrimento, todos os pais que estão nos ouvindo e passaram por isso, eles conhecem o vale do sofrimento. E como a Tânia falou bem, talvez a questão é que dá para passar por esse vale, dá para ressignificar. Mas voltando para a questão desse pessoa que está sofrendo, seja nosso amigo, nosso irmão, seja quem for, primeiro tente não julgá-lo. Não, mas levanta dessa cama. Ou falar palavras que a gente normalmente profere. Ah, mas você é uma menina tão linda. Como é que pode uma menina tão linda como você deitada? Como é que pode uma menina tão inteligente? Você tem tudo. O mundo lá fora é tão lindo. Desculpa. Talvez nesse momento, o que a nossa intenção amorosa está propiciando para essa pessoa é só mais sofrimento. Mas como? Como mais sofrimento? Desculpa, né? Eu estou falando porque nós não estamos, de uma maneira totalmente não intencional, dando direito para essa irmã, para esse ser, para esse filho, de sofrer. Ela já sabe que é uma menina inteligente, um menino inteligente. Ela já sabe que é uma menina bonita. Ela já sabe que o papai e a mamãe a amam. E ela mesma se questiona e fala, mas como é que pode com tudo isso eu sofro? Eu não tenho direito de sofrer. E, como a Tânia falou, eu me culpabilizo porque eu estou sofrendo. Puxa, e o que a gente faz então? Não julgue, dentro do possível, escolha as palavras e acolha. Como? Ouça, isso é difícil, é uma escuta atenta. O que ela está falando, essa pessoa? O que ela está proferindo dentro, às vezes, de questões até de ódio, algumas coisas até desconexas. Ela está proferindo sofrimento.
Aceite o sofrimento dela. Uma palavra simples diz: puxa vida, eu não entendo bem o que você está passando, mas eu vejo que você está sofrendo. E eu estou com você. E eu estou com você. Eu queria fazer uma Não pergunta para adianta. vocês. Constatado Pode. isso, como tem uma pessoa que falou agora, a Estefânia, que a mãe já tentou se matar algumas vezes. Né? Acho que, se eu não me engano, ela falou 3 tentativas. Como vocês agem? Porque assim, vocês falaram que atende um público de 8 a 69 hoje. Como para falar um pouco para ajudar as pessoas mesmo? Porque nem sempre eu estou com alguém que quer ajuda, que aceita ajuda. O que vocês sugerem para essas pessoas? Vamos lá. Toda vez que a gente encontra essa pessoa com as tentativas de suicídio, o que existe sempre por trás é sofrimento. Muito sofrimento. Mesmo essas pessoas, se ela não quer ajuda, desculpa, será que a gente está entendendo o que ela está falando? Ou eu estou impondo para ela algo que ela não quer aceitar? Você entende o que eu quero dizer? Não, olha, o que é fundamental no caso desse? Desculpa, o fundamental é a ajuda do psicólogo. É o passo inicial. É fundamental? É fundamental. Procure um psicólogo. Fundamental. Mas pode ser que a pessoa não queira. Então ela não quer ajuda? Talvez seja sutilmente diferente. Talvez antes, se ela tem uma atitude refratária ao psicólogo, sei lá por que razão, de novo eu não vou julgar. Sei lá o que aconteceu com ela, ela não quer um psicólogo agora. Eu vou ter que esperar, apesar de achar que isso é fundamental, eu vou ter que engolir isso um pouco e tenho que esperar a oportunidade. É como um céu. Imagina sua mãe, com 3 tentativas de suicídio, o céu dela está todo negro, escuro, com nuvens. Ela está profundo sofrimento. Um sofrimento que a gente que não tem ideia do que ela está passando. Ela quer terminar com o sofrimento. A questão, quando a gente vai e fala, olha, a psicóloga vai te ajudar, talvez a intenção seja boa, mas talvez ela entenda do seguinte: você está achando que eu sou o quê? Que eu sou fraca? Que eu não tenho força? E você acha que é a psicóloga que vai resolver? Talvez uma frase um pouquinho sutilmente diferente. Olha, eu acho que a psicóloga vai ajudar você a você se ajudar. Você já tem tudo aí. Mas talvez alguém que vai te ouvir, vai te entender. São formas sutis de trazer essa pessoa, porque todos, veja, até a tentativa de suicídio, as cartas, os cuttings, se machucar, são gritos de socorro. Hoje nós entendemos isso. Né? Na época a gente não entendia. Então, desculpa, isso que a gente compartilha com você. Nesse grito de socorro, só que aí está a sutileza. Como é que eu faço para fazer essa pessoa entender e seguir um caminho? Primeira coisa, eu tenho que criar um ambiente, nesse ambiente de nuvens escuras, e aproveitar quando esse ambiente de nuvens escuras se abre e sai um raio de sol. Esse raio de sol é quando a pessoa profere normalmente: eu estou sofrendo muito, eu não aguento mais, minha vida não vale a pena. São frases típicas, mas são gritos de socorro. Fala, vamos fazer alguma coisa junto? Eu vejo que você está sofrendo. Não complique, sabe? Eu vou falar uma coisa de coração para vocês. Quando a gente passou o período mais difícil do luto, eu tive amigos, às vezes pessoas com grande cultura, né? Com frases complicadas, né? Com coisas mirabolantes que vieram falar para mim, e eu te juro, como eu sofri. Como eu sofri. Por quê, Fê? Porque o coração delas não estava lá. Essas pessoas que estão em terrível sofrimento, elas têm uma sensibilidade. Não estou falando de mediunidade, não, estou falando de sensibilidade. Elas sentem. Se o seu coração não está lá, não se mete. Tá? Se você vai lá para dar um tapinha no ombro, procura alguém. Pode ser a moça que cozinha para você, hein? Um dos abraços que eu jamais vou esquecer na minha vida, que tocou o fundo da minha alma, foi para a senhora que cozinhava para a gente aqui. Ela não falou uma palavra. Ela abraçou, o coração dela veio na frente. E amigos, pessoas de extrema cultura, com frases elaboradas e mirabolantes, que o coração não estava lá, não resolvem nada, dói mais. Então, o que eu posso fazer?
Eu estou com ela nesse momento? Ótimo. Eu sou a pessoa, mas desde que meu coração sinta isso. Pô, Fê, meu coração não está sentindo. Então, busque alguém que possa pôr o coração ali. Normalmente é um psicólogo. Se a ONG nossa, sabe, Tereza, a gente falou de 8 a 69 porque é quem a gente atende. Mas está aberta, não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Tá? Inclusive, a Fernanda é que faz os atendimentos, né? O primeiro acolhimento. O primeiro acolhimento, né? O primeiro acolhimento. E já vieram várias pessoas, assim, tipo assim, eu estou escrevendo a minha carta porque eu estou escrevendo que eu vou me matar. Assim, tipo, como se fosse uma coisa já arranjada. E aí, é uma coisa assim, mas pais de família, filhos pequenos. Olha, pessoal, se a gente for por uma lógica normal, não tem coerência no suicídio. Não tem coerência. O que a gente tem que sair é dessa questão e sair da racionalidade e ir para a humanidade. É isso que nós estamos impelidos a refletir. Mas aí o Fernando ele já mostra uma reflexão que a pessoa nunca tinha imaginado, uma coisa assim simples. Então você vê como em 2 semanas, 3 semanas, a pessoa já muda, ela entra nas atividades de yoga. Que eu queria que vocês contassem um pouco, Tânia, dessas atividades. Tá. Eu vou falar um pouquinho da ONG, quem sabe ajude também essa pessoa. Porque em uma hora que a gente vai Tem várias pessoas aqui. Mas dar um contato com o Fernando. O que eu peço? Se sentir que faz sentido a nossa ONG, entre em contato no WhatsApp, a gente vai colocar o WhatsApp no Instagram e mande um WhatsApp. Porque os atendimentos não podem ser rasos. Escrito, né? Então a gente agenda e conversa com a pessoa o tempo que precisar. Uma mensagem escrita. Mas se a pessoa liga no telefone, às vezes a gente está aí conversando, está acolhendo outras pessoas. Então tudo é feito agendamento. Mas como funciona essa ONG? Quando a gente criou, a ideia veio inspirada pela Tânia, e a Cida, o Magno, a Nilce, pessoas de extrema luz vieram com a gente, deram um corpo científico a isso, nós criamos um protocolo terapêutico. Porque, desculpa, senão são 2 pais em sofrimento, querendo se meter onde não foram chamados, onde, desculpa, grandes psicólogos, grandes médicos não têm respostas e não conseguem, às vezes, tratar, mesmo com medicamentos de ponta de hoje. Então, nós temos que legitimizar essa ONG. E onde nós vamos buscar essa legitimização? No órgão máximo de saúde dentro do nosso planeta, que se chama Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, dentro do seu protocolo de Ottawa, e ratificado isso através do questionário de saúde e bem-estar, eles ratificam que saúde não é só o corpo humano. Não. O físico. Existe um corpo mental, psicológico, existe um corpo energético, espiritual, se quiser chamar. Hoje, os grandes princípios da mecânica quântica, da física mais avançada que nós temos, comprovam essa reflexão. E, desculpa, a Organização Mundial da Saúde, ponto. Eles determinam isso. E, inclusive, para essas pessoas, sabe, Tereza, que falaram com você, mas como eu acolho, eu não me sinto acuado. Desculpa, você não vai fazer um trabalho de psicólogo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde é como se você fosse um primeiro socorrista. Você é legitimado para isso. Como? Eles chamam de promotor da saúde. Se eu tenho intenção, se meu coração está aqui, eu vou ajudar no primeiro atendimento para encaminhar essa pessoa para o psicólogo. Esse é meu objetivo. Meu objetivo não é salvar essa pessoa dessa forma. Meu objetivo é conduzi-lo para, pelo menos, sair dessa área de risco agora. Se eu estou com uma pessoa que está falando que vai se matar e vai se matar, desculpa, fecha todas as janelas. Se ela está falando que vai se matar, tira todos os aparelhos, tudo que tiver de cortante. Ações práticas, né? Ações bem práticas. Desculpa, nessa hora ele vai se matar. Ótimo. É o que está acontecendo? É radical. Fecha, chama o zelador, chama o vizinho, ajuda, segura, contém. Interna. Contém. A partir daí, chama um SAMU, chama quem for e vão conter. Porque a crise vai passar. Se a gente conseguir conter isso, porque é um impulso de cima. É um impulso. É um impulso. Isso. Se eu conseguir reter o impulso, isso eu já estou falando de casos extremos. Como é que o trabalho lindo, por exemplo, da CVV? Quando acontece, não é todo mundo que liga na CVV que está querendo se matar. Mas quando acontece isso, qual é o caso deles? Eles tentam segurar o impulso. Sabe o que se pode fazer? Faz a pessoa tomar água. Toma água. Toma um copo d'água. Toma água. Ela começa a tirar o foco do sofrimento. São tentativas. Protege, segura. Passou a crise, ela está em profundo sofrimento ainda. Ótimo.
já passou o perigo de cometer e retirar sua própria vida. Agora, a partir de agora, eu vou conduzir através da assistência psicológica e médica. Tá ok? No caso da ONG, quando a gente cria esse protocolo terapêutico com base no protocolo de Ottawa e do questionário de saúde e bem-estar, nós legitimizamos o tratamento. Por quê? Porque não basta só falar dessa questão de um corpo energético, psicológico e físico, mas a gente tem que fazer isso na prática. A Organização Mundial da Saúde preconizou, nessas reuniões mundiais dela, essas práticas integrativas. E o Brasil, através do Ministério da Saúde e até do próprio SUS, preconizou através das práticas integrativas complementares. Ou seja, desculpa, quando a gente fala de um reiki hoje, que para a Organização Mundial da Saúde é uma imposição de mãos, é sim uma terapia que é usada, inclusive, em grandes hospitais europeus, na parte de enfermagem. O grande hospital europeu mais novo que eles têm, formado em Lisboa, tem 90 leitos, onde, na enfermaria, se trata com imposição de mãos, que não desmerece o médico, não desmerece o enfermeiro, não desmerece o acolhimento e o tratamento psicológico. É um tratamento complementar. Isso, Assim complementar. É o yoga, assim é o tai chi, assim é a arte-terapia, assim é o origami. E como nós fazemos isso na prática? Através de 4 grandes pilares. Como a Tânia falou bem, esses jovens estão em sofrimento. Eles entram num vórtice e não conseguem ver o futuro. Eles entram no presente e passado galgado em culpa. Então, o que nós vamos fazer é muito simples. Complementando o tratamento psicológico e psiquiátrico. Inclusive, na nossa ONG, nós não podemos aceitar gente que não tem esse tratamento, que seria deslegitimizá-lo, não é isso o nosso propósito. Nós vamos reduzir essa relação com o passado que remete à culpa, projetando esse jovem para o futuro, através de um propósito de existência. E como é feito isso na prática real? Primeiro, o acolhimento sem julgamento. Os jovens vêm para a ONG, eles são acolhidos por voluntários que são o coração da ONG. Essa ONG, veja, ela é totalmente ecumênica, não é ligada a nenhuma vertente religiosa e todos são voluntários. O nosso contador é voluntário, o nosso advogado é voluntário, 100%. as acolhedoras, todos estão lá por amor. Ponto. Faz parte, inclusive, do tratamento. Não há outro interesse. Nós não julgamos os profissionais, eles têm que viver, eles precisam cobrar, é outra história. Dentro da ONG é um tratamento complementar baseado nisso. É o tempo que cada um pode dar. Que pode dar. Então, que Deixa eu perguntar uma coisa, só interrompendo um pouco. Sim. Que uma pessoa falou uma coisa agora que eu acho muito importante. Às vezes a pessoa não consegue o atendimento nem pelo SUS, fica numa fila de espera para um psicólogo ou um psiquiatra. Vamos supor, tá? Partindo do princípio de que primeiro tem que estar nesses atendimentos para ter o atendimento de vocês, independente da idade, né? A gente está falando mais de jovem, mas é qualquer idade, como vocês falaram. Como que elas resolveriam isso? O que nós recomendamos? Né? Logo existe a reabertura das clínicas escola. Né? Então, existem as clínicas de universidades de psicologia Sim. que fazem atendimento gratuito. Atualmente, existem online. Vários sites de psicólogos atendendo online. Ótimo. Okay? O SUS tem vários postos do CAPES e do SUS que são efetivos, sim, no psiquiatra, na fornecimento de remédio. Okay? Mas se ela não consegue o tratamento, mesmo assim, um acolhimento na nossa ONG ele vai receber. Inclusive para reforçar a importância de, vamos dizer assim, de ajudá-lo até na busca desse tratamento. Você entende? Que ótimo. Uma orientação Entendo. de uma assistente social, carinhosa, sem julgá-lo, para encaminhá-lo. Entendeu? Ou, no caso, se for um futuro participante, né, realmente ele se engajar nas atividades da ONG, a gente vê que tem sentido para ele, né? O yoga, o tai chi. Então, inicialmente é feito assim, mais ou menos, nós temos 2 coordenadoras, né, que organizam toda essa, depois que passa pelo Fernando, né, o encaminhamento dos jovens nas atividades que estamos online agora, e com certeza vamos ficar, porque estamos atendendo pessoas desde o norte da Bahia, Rio de Janeiro, Curitiba, coisa que nunca havíamos feito, porque é presencial aqui em São Paulo, na Pompeia, e agora estamos atendendo. Então, com certeza, ela ficará... O grande sacada é o acolhimento. O acolhimento nunca vai ser negado.
tá? E um direcionamento para tentar conduzir Entrar a em contato, esse tratamento. Agora, A como Neia ele está vai falando ser da feito, cada caso tá. musicoterapia. É, existe, Musicoterapia. então, Tem a musicoterapia. roda de conversa, né? Existe a arte terapia, mas veja, tudo isso funciona da seguinte forma, com acolhimento, sem julgamento. Essas pessoas que estão em sofrimento, eles têm muita dificuldade de serem compreendidos. Então, o que eles vão encontrar no espaço? Vão encontrar uma integração, porque vão encontrar outras pessoas, porque são segregados por idades. Que é outro pilar E da vão ONG. encontrar pessoas que, quando eles falarem eu me machuco, eles não vão ser julgados. Quando ele fala eu penso em matar, eles não vão ser julgados. Porque todos Eles vão pensam encontrar mesmo. jovens que têm uma mesma dinâmica, o mesmo movimento, eles se sentem o quê? Novamente colhidos e integrados. Um grupo. Vão sentir um trabalho que a gente faz de gratidão. E, por último, que é a grande mudança, essas pessoas, veja, não é uma questão, eu não discuto a questão da religiosidade, a espiritualidade, mas a questão de um propósito, do entendimento que eles estão aqui e são um ser único, com um propósito real de vida. Todos eles têm fatores em comum de propósito de vida. São pessoas extremamente inteligentes, sensíveis, emotivas e que têm uma vontade de querer ajudar os outros, que é um impulso gigante também. Uhum. Só que, às vezes, eles querem ajudar os outros sem ter resolvido internamente essa ajuda a si próprios. Entende? Então, Entendo. Tereza, o que a gente tem hoje são 82 voluntários que se doam por amor. A gente tem esse protocolo terapêutico. Nós cuidamos hoje de 52 jovens. Nós temos já 2 projetos, como a Tânia falou, ligados a ONGs da Suíça, porque quando a gente fala de protocolos da OMCS, eles são reconhecidos internacionalmente. Trabalhamos dentro do Twitter, junto com a SAP, num projeto chamado Algoritmo da Vida. São projetos que a gente começa a se envolver, exatamente se comprometer para buscar ajuda a essas pessoas. Tá? E eu acho que essa é uma questão importante. Como a Tânia falou, uma ONG, você vê, e isso talvez seja uma reflexão para todos nós. Com essa história da questão do Covid, né, que foi um fator limitante para tanta gente, para nós, possibilitou, como a Tânia falou, uma ONG regional, local, através de um trabalho maravilhoso dos nossos voluntários, transformar isso, inclusive, você vê, o sistema que nós recebemos online é um sistema que foi doado pela Cisco. A Cisco, uma empresa que coisa gigante que americana, doa para maravilhoso. nós. Então, você vê, as E que a gente pessoas... pode atender pessoas fora do país também. As pessoas estão sensibilizadas, as empresas se sensibilizam. A gente precisa um pouco de paciência. Porque não é um tema fácil. Não. As pessoas, às vezes, não estão preparadas. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu queria que, assim, eu vou pedir para vocês falarem, né, no final o número, mas eu já queria deixar, assim, na postagem da live de hoje, tem o @ a Casa Mateus Campos, tem lá o endereço. Entrem lá. Curtam a página, espalhem esse trabalho lindo, espalhem muito. Eu acho que tem que ser espalhado. Vai todo mundo que está aqui, convida cada um para curtir, para espalhar esse trabalho bonito. Legal. A gente está com 7 minutos. Eu queria que vocês dissessem para as pessoas que estão aí e que partiu alguém que elas amam muito. Vocês falaram desses dias profundos de luto. Desse abraço que chegou dessa pessoa tão especial que estava ali cozinhando, né? Eu acho que isso, assim, é uma delicadeza, é do mundo da delicadeza. Não dá para mensurar. Eu queria que vocês falassem alguma coisa para essas pessoas, porque essas pessoas também, às vezes, elas ficam num lugar que é de muita dor, muito profundo. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Tereza, o que eu posso compartilhar com essas pessoas que estão nos ouvindo, quando a gente fala no para quê, sabe, parece, independente de uma reflexão religiosa, que esse sofrimento pode ser ressignificado como um propulsor de mudança profunda nossa. Se nós encontrarmos a dor pela dor, decidirmos brigar com as religiões, brigar com os profissionais, brigar com a vida, e ficar se perguntando por quê, olha, com todo carinho e todo respeito, a gente é um pouco criança no entendimento. Porque parece que a gente está questionando circunstâncias maiores que nós na nossa existência. E estamos culpabilizando as pessoas, profissionais, seja quem for, e nós mesmos.
Quando nós falamos do para quê, esse para quê é um propulsor que, através do sofrimento, a gente vai buscar, no nosso caso, nós conhecemos alguns poucos pais que também ressignificaram, através de outras formas. No nosso caso, foi uma busca incessante pelo conhecimento, pelo para quê. Para que isso? No nosso caso, foi criar uma ONG, onde nós já conversamos com mais de 300 jovens, 320 familiares, e que a gente está buscando, de alguma forma, atenuar o sofrimento. Então, deu uma razão para que tudo isso acontecesse. Qual é o seu? Será que é ficar vitimizando-se e se culpabilizando e dizendo, puxa, que mãe fui eu, que não sei o quê? Desculpa. Nós fazemos o melhor que podemos a cada minuto. Ponto. Nesse minuto, a Tereza está fazendo o melhor que pode. Nesse minuto, a Tânia e eu estamos proferindo as palavras que nós, dentro do nosso coração, melhor temos. Talvez daqui 6 meses, 1 ano, eu tenha outro entendimento. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, há 3 anos atrás, mas eu não estava lá, eu tenho hoje, está tudo bem. Então, veja, nosso caso foi uma busca por um conhecimento. Um conhecimento da estrutura. Né? Como é que funciona? Por que isso acontece? Eu não sei. Nem até hoje. Desculpa, pessoal. Eu acho que cada um tem que procurar o seu para quê. Sabe, Tereza, eu pensei, não, eu tenho que achar assim, algo que fez, sabe, meu filho matar. Eu tenho que achar, tem que ter alguma coisa. Eu nunca teria aberto uma ONG, nunca teria aberto uma ONG se não tivesse acontecido isso. Então, eu não ia poder deixar que o meu filho, tão amado e querido, ter morrido porque teve um alto impulsivo. Isso eu não ia poder permitir. Tinha que ter uma razão. No meu caso, tinha que ter uma razão. Eu sentia que tinha alguma coisa me chamando. A criação da ONG? Desculpa. A criação da ONG. E esses pais que estão aí? Será que se eles conseguirem se ressignificar, eles vão poder ajudar outros pais que estão chegando? Desculpa, porque nós não fomos, infelizmente, os últimos pais a acontecer isso. Vocês, infelizmente, não são os últimos. Mas se a gente puder acolher os próximos, desculpa, se 95% do mundo não tem capacidade para se deparar com o tamanho dessa dor, desculpa, quem é que vai conseguir? Eu acho, até em outras mortes, sabe, Tânia e Fernando? Também, como a Luzia perdeu a filha por câncer e criou a ONG que está voltada para essa questão. Como a Raquel, que perdeu a filha por câncer, está fazendo toquinhas, juntou algumas pessoas que estão fazendo toquinhas. São essas ressignificações, né? Dá um sentido para a dor, um caminho para ela andar, né? Eu acho que é como se fosse um caminho. Você vê, uma mãe dessa, ela encontra uma outra mãe em sofrimento, que a filha faleceu por causa de um problema oncológico, que faleceu por atropelamento, ou que está doente. Desculpa, essa mãe não tem medo. Ela fala, vem cá, eu vou falar com você. 90% das pessoas, você encontra alguém, meu pai morreu. Putz, o que eu falo? O que eu faço para essa mulher? Não sabe nem o que falar. Desculpa, não vou culpar a escola, mas ninguém é preparado, ninguém é educado para isso, uma sociedade que busca o sucesso e a alegria. E você, que passou o vale do sofrimento, você não tem mais medo se conseguir passar esse vale. Dá para passar. E nem por causa disso, você vai deixar de amar seu filho, mas você passa, sabe, Tereza, de sofrimento para saudade. A Andréia está pondo que ela faz palhaçaria hospitalar. Olha que coisa mais linda. Não é lindo? Isso ressignifica a vida. É ressignificar. Dá para fazer. Dá para fazer. Pode ter certeza que dá. E se tiver alguma dúvida, alguma forma, quiser, olha, liga no Espaço C, manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp. Eu gostaria que vocês falassem agora o número, que a gente tem 1 minuto. Tá. O número é 11 97172 1793 1793. 1792. 1792. 97173 1792. 11 9 7173 1792. Espaco Ter _ CMC. Tem muitas informações maravilhosas no nosso Instagram. É fantástico. Feito assim, pesquisas, estudos. É muito bom o nosso Instagram também. Tereza, eu vou colocar no story agora. Gente, gratidão. Foi linda a fala de vocês. E gratidão a todas essas pessoas que, de alguma forma, estão nesse lugar, né, de dor.
Então, eu agradeço muito, tá? Mas eu vou divulgar agora o número e o endereço da página deles, tá bom? Gente, um Tá bom, muito beijo. obrigada, Tereza. Boa noite a Beijo. todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.